Muito bem, pessoal. Então hoje a gente vai falar aqui sobre a Semin 3 CSN Mineração, né? Uma parente aí da nossa querida Companhia Siderúrgica Nacional, né? Muito bem, então o que que a gente pode falar aqui desta empresa? Deixa eu só abrir o meu Point of Fix. Legal. Então o ticker da empresa é o Semin 3. Hoje, no preço de hoje, ela está subindo 2,91% a 4,24, né? O que chama a nossa atenção aqui nesta ação é o alto nível de dividendos, né? A porcentagem aí que ela remunera os seus acionistas, né? Só dar uma limpada aqui, mostrar para vocês os gráficos. Nos últimos 5 dias a empresa cresceu aproximadamente 1%. No ano, quase 5%. Só que desde o seu IPO, que foi ali por volta de 2021, né, começo do ano 2021, ela caiu 50%. Então, tem uma queda aqui bem expressiva, né? A empresa é uma empresa com aproximadamente 75, 76 anos. O número de funcionários 7.300, muitos funcionários. Como a gente comentou, ela é um braço aí, né, da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Vamos entender um pouco mais sobre esta empresa? Muito bem. Recentemente saiu uma matéria em alguns veículos aqui de comunicação, né, falando sobre a recomendação neutra, né, de alguns ativos aí ligado a commodity, especialmente a questão de minério de ferro, né? Então Vale e CSN Mineração passou aí para nível neutro, né? Algumas casas, researches, enfim, eles estão dizendo que estão com uma visão mais cautelosa aí para o preço de minério de ferro nos próximos anos, em meio à expectativa de uma produção menor lá de aço na China, né? O que pode afetar aqui os nossos preços, né? Então todos os ativos, né, incluindo aí a Vale, CSN Mineração, ela pode ter aí algumas correções, né? Muitos estão colocando aqui como recomendação neutra. Mas, enfim, se você gosta aí, né, de uma ação cíclica, né, que reflete aí a questão de commodity, né? Então temos aqui uma ação, né, um projeto bem interessante que fez a IPO recente e está com um deságio de aproximadamente 50%, como vimos, né? Vamos entender um pouco a empresa? A empresa é exatamente essa, né? Faz parte ali da CSN, mas que trabalha na questão da mineração, né? Pessoal, se você está gostando aí dos conteúdos que a gente está publicando, por favor, considere dar um like aí no nosso canal e se inscrever. A gente está sempre colocando coisas novas aí para vocês, né? Então, alguns pontos que ela coloca aqui, né? Ó, forte realização de preço e sólida atividade comercial, passou por momentos críticos sem maiores impactos, o EBITDA ajustado, aí nos 49%, grandes dividendos, conforme a gente vai ver mais à frente, 2,5 bilhões em dividendos, e a parte ESG que está pegando bastante, conseguiu a quarta melhor pontuação entre 156 empresas. A gente sabe que isso é muito importante para as empresas hoje em dia, né? Então você aí que gosta de Klabin, empresas ligadas à produção de commodities, enfim, né? A gente sabe que os créditos de carbono para empresas como essas, né, que trabalham com extração, parte de commodity, eles têm que ir no mercado e comprar os créditos, né, os nossos queridos créditos de carbono, né? E hoje o preço desses créditos de carbono estão só disparando lá para a lua, né? Então isso tem ficado muito pesado. Então a agenda ESG, especialmente as empresas, né, que estão apostando ou estão investindo muito no ESG tende a ganhar, performar mais, né? Aqui fala um pouco dos números, depois vocês podem dar uma conferida nesses números. Eu queria me concentrar mesmo no ramo de atividade da empresa, né? Por que que a empresa, né, ela teve essa queda nos preços? Muito em função aqui do nosso querido minério de ferro. Eu estou pegando aqui a cotação da CME, mas a gente pode perceber, olha, que nos últimos 2 anos, né, a gente teve um pico aqui na cotação do minério de ferro, que eu estou pegando ele refinado, então caiu lá, né, de aproximadamente 220 dólares a tonelada para cento e poucos aqui. Ó. Infelizmente, esta queda aqui de aproximadamente 50%, né, que a gente está vendo, refletiu diretamente, bem no ponto de IPO aqui, olha, da CSN, refletiu diretamente na queda dos preços da própria companhia, né?
Poxa vida. Então a gente pode perceber isso, né? Pegando aqui, olha, se eu der voltar aqui para o nosso gráfico, a gente vê aí que no ponto máximo, lá, bem que em 2021, no seu IPO, ela caiu aproximadamente 50%, praticamente acompanhando o minério de ferro. Vamos então dar uma olhada aqui nos números da empresa. O que me chamou a atenção foi esses dividendos nos últimos 12 meses. Aqui está colocando 21%, mas a gente tem que filtrar porque o preço da cotação caiu, né? Então a gente tem que fazer aquela relevância aí na questão do preço pela ação. Mas vamos fazer uma conta meio de padeiro aqui, olha, dividindo esses 90 centavos, colocar 91 pela nossa 0,06, pelo número teórico deveria estar valendo aproximadamente R$ 15,16. Ela está valendo R$ 4,24. Isso está chamando muita atenção, né? Pois é, caiu bastante pagando os bons dividendos, né? Vamos entender um pouco os números, né? O que a gente pode mencionar aqui? Bom, os dividendos alto, PL um pouquinho esticado, um preço sobre o valor patrimonial dentro aí do que é esperado, né? Uma vez que a empresa tem uma infraestrutura muito grande, né? Não tem muito deságio. E a gente pode ver também a parte de endividamento, ela não tem dívida, ok? Ela é uma empresa bem redondinha. E voltando aqui, ó, descendo um pouquinho mais, a gente pode perceber que as margens dela, ó, são bem interessantes, ó, margens bruta, líquida e EBITDA, o ROI dela também é bem alto. Receitas e lucros crescentes é uma coisa que está chamando bastante atenção, né? Especialmente num cenário em que o minério de ferro, como vimos, está caindo, né? Vamos descer um pouquinho mais. Aqui a gente tem a projeção dos dividendos, como a gente já falou. O que mais a gente pode ver? Aqui vale mencionar, muitas vezes quando você encontra esse payout tão expressivo é porque é remanescente dos anos anteriores ou repasse do ano posterior, tá? Então aqui ela tem uns payouts assim bem controlados, mas aqui deu 200%, mas a gente pode entender como uma contrapartida dos anos ou anterior ou posterior, né? Aí você tem o equilíbrio financeiro, ok? Na parte aqui dos acionistas, o controlador é a CSN, conforme nós vimos, e também aqui, olha, tem esse Japão Brasil, participações, POSCO, uma empresa coreana e uma empresa de Taiwan, né? China Steel Corporation, né? Eles aqui representam grande fatia, né, das ações ordinárias e de free float tem menos de 10% aí no mercado disponível para nós, ok? Então, em grande parte, são os próprios controladores da empresa quem tem as suas ações asseguradas, ok? Olhando aqui para os dados, a gente pode comparar ela com a Vale, ela numa comparação direta, né? Claro, a Vale é uma das maiores empresas do mundo na parte de mineração, que a gente está falando da CSN Mineração, tem aproximadamente aí 2 anos, os múltiplos, ela perde em alguns casos, né? Ganha aqui em dividendos. O que mais que ela ganha? Vamos ver. Sim, ela ganha na questão de capital de giro, a margem bruta ela ganha também na questão de endividamento, tem dinheiro em caixa, alguns outros parâmetros de eficiência, né, e de endividamento ela também ganha. Muito bem. E por último, a crescente receita dela, né, nos últimos 5 anos. Quando a gente faz uma comparação aqui da rentabilidade, igualando série histórica, incluindo dividendos, ela está apanhando um pouquinho aí para a Vale, tá, pessoal? Pois é, mas a gente está falando da Vale, né? Uma empresa aí que é referência no mundo, né, na questão de mineração. Muito bem. Então aqui a nossa análise primária. Comenta aí, pessoal, o que vocês acham destas ações da parte de commodity? Vocês gostam? Sabendo que aqui ela pode acabar tendo uma questão cíclica, né? Especialmente aqui, como vimos na questão do minério de ferro, acompanha, mas também você pode ter o benefício de ter uma ação que acompanha, né? Por exemplo, uma commodity, especialmente cotada em dólar, uma vez que o dólar aí está na faixa de 4,80, né? Então, de repente, aí você pode ter um benefício, né? Tanto da disparada do dólar quanto da disparada ou da volta, né? A esses pontos aqui da commodity. Comenta aí se você está gostando, dê um like, comenta o que você acha de commodity e se quiser, puder seguir o nosso canal, vai dar uma força aí para nós, tá bom? Muito bem. Também gosto de fazer aquela nossa passagem pelo Glassdoor, ver o que as pessoas, né, estão achando de trabalhar lá. A mineração, não sei se é uma empresa assim diferente na questão de estatuto, né?
eu só achei a CSN nacional, então eu peço uma certa consideração de vocês, né? Porque aqui eu estou pegando da CSN mesmo, não sei se o Glassdoor já repartiu para a parte de mineração. A CSN mesmo, né, empresa mãe aqui, tem 3,4. Assim, não é tão alto, né? Tá na média aí, mas seria bom a gente dar uma refletida nisso, tá bom? Como que os próprios funcionários avaliam aí a empresa, certo? Bom, pessoal, esse era o vídeo então que eu gostaria de passar aqui para vocês hoje. Comenta aí o que vocês acharam. Gosta dessa empresa? Investa aí nela? Estamos aí, se você quiser sugerir algum vídeo, alguma ação para nós, estamos aí para poder compartilhar maior quantidade de conteúdo aí com a galera, tá bom? Bons estudos e bons investimentos a todos. Tchau, tchau.